A mendiga negra conquista o coração do milionário após pedir um simples serviço. O sol brilhava intensamente sobre Brasília, como se presse vestígios de uma nova era. João Miguel, um advogado renomado com uma carreira brilhante, visualizava sua rotina monótona enquanto analisava processos em seu luxuoso escritório. A vida que levava, em meio a arranha-céus e carros caros, parecia um filme sem emoção, onde o roteiro nunca mudava. A fama e o dinheiro não preenchiam o vazio que crescia em seu peito. Era um eco surdo no fundo de sua alma. E foi naquela manhã ensolarada, quando suas esperanças pareciam tão distantes quanto as nuvens no céu, que Suelen Cristina cruzou seu caminho. A jovem negra, envolta em trapos, havia passado a noite em uma esquina esquecida da cidade. Mas não era a tristeza que dominava seu olhar. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com uma determinação incomum. Ela entrou no escritório de João como uma brisa fresca em um dia quente, trazendo uma lufada de espe. João a ouviu intrigado pela força em sua voz. Durante a entrevista, a conexão era palpável, invisível, como se estivessem ligados por um fio de destino. No contraste entre suas vidas, a complicação do advogado e a simplicidade da mendiga dançavam no ar pesado do escritório. Suelen não tinha medo de sonhar, enquanto João se afundava em sua própria realidade claustrofóbica. À medida que os dias passavam, a amizade se aprofundou. Suelen trazia alegria e vivacidade ao mundo austero de João. Mas havia um dilema se formando no coração da jovem. Carlos, seu noivo de longa data, já não preenchia seus anseios. Ele era um bom homem, mas não era o que ela queria. Em uma noite de desabafo sob as estrelas, Suelen contou a João sobre seus medos e desejos. A sinceridade no ar era cortante. Em um momento de coragem, Suelen decidiu romper com Carlos, uma escolha que parecia ousada, mas a desaprovação de sua família a fazia hesitar. Apoiada por João, que a incentivava a seguir o que o coração dizia, ela começou a questionar tudo ao seu redor. O peso da tradição, os olhares desaprovadores e a possibilidade de uma gravidez balançavam suas certezas. Era um impasse, uma montanha-russa emocional. Então, em uma manhã tensa, João costumava buscá-la para mais um dia de trabalho, mas encontrou Suelen com lágrimas nos olhos. O medo de perder aquele amor e a pressão da sociedade esmagavam suas esperanças. O que realmente importava para ela? Os sonhos ou as expectativas? A tensão pairava no ar. Como seguir seu coração quando tudo ao seu redor gritava em oposição? Suelen olhou para João, buscando respostas, mas encontrou apenas um reflexo de suas próprias dúvidas. O futuro se desenhava nebuloso e uma pergunta pairava. Conseguiriam eles superar as barreiras do amor e da tradição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. Suelen olhou para João, buscando respostas, mas encontrou apenas um reflexo de suas próprias dúvidas. O futuro se desenhava nebuloso, e uma pergunta pairava:
Conseguiriam eles superar as barreiras do amor e da tradição? Com o coração acelerado, João respirou fundo, preparado para encarar a incerteza com Suelen. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, um estrondo ressoou na rua. Vidros estouraram e uma fumaça negra começou a invadir o ambiente. João e Suelen se entreolharam em choque e, num instante, tudo se transformou. A cidade de Brasília, onde eles pensavam ter encontrado um refúgio, rapidamente se tornou um cenário de caos. Gritos, sirenes, pessoas correndo. Eles deixaram tudo para trás e correram para a janela, com o coração disparado. O que estava acontecendo? Eram tiros? Explosões? O medo apossou-se deles. Na confusão, fogo e fumaça tomavam conta da rua, logo abaixo do escritório. João puxou Suelen para longe da janela, mas ela estava paralisada, presa à visão do horror. O que parecia ser um assalto em um banco próximo se transformou em um testemunho de desespero. João, por instinto, segurou a mão dela, sentindo o calor da sua pele e a fragilidade do momento. Um grupo de homens mascarados e armados invadiu o banco, gritando ordens assustadoras. "Vamos morrer, João." "Meu Deus!" Suelen sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele a puxou mais para perto, tentando proteger aquela nova luz em sua vida. Mas enquanto o barulho da confusão aumentava, algo mais alarmante chamou a atenção de João. Um dos assaltantes, com um olhar familiar, removeu a máscara, sem perceber que estava sendo observado. João palpitou no peito. Era Carlos, o noivo de Suelen. "O quê?" "Não!" A voz de João falhou, o coração disparando com uma mistura de incredulidade e raiva. Suelen, sem saber, levou as mãos à boca, seu mundo desmoronando em um segundo. A verdade estava bem diante dela, mascarada pela situação caótica. Carlos, seu bom homem, estava envolvido nesse crime. As emoções tumultuadas tomaram conta de João e Suelen. Como um ato final de desespero, um grito cortou a confusão quando uma mulher, aparentemente uma refém, foi empurrada para fora do banco por Carlos. O desespero estampado no seu rosto fez com que Suelen desabasse em lágrimas. Era como se a vida inteira dela tivesse sido uma ilusão, construída sobre uma base que agora se despedaçava a seus pés. E em meio ao caos, um grito ecoou na sala do escritório de João, cortando a noite. Não era um grito qualquer, era uma súplica de ajuda, vinda do coração de Carlos, que finalmente havia percebido a gravidade da situação. Vendo a cena, a realidade se instalou nas veias de Suelen. Ela não sabia o que fazer. O amor que sentira por Carlos estava colidindo ferozmente com a revelação de sua verdadeira natureza. "João!" Suelen murmurou, a voz tão trêmula que mal podia ser ouvida. "O que eu faço? O que vai acontecer agora?" O peso de todas as suas decisões, seus medos e seus sonhos, tudo colidiu como um furacão. Entre lágrimas e gritos, Suelen sentiu uma onda de culpa e confusão. O que o futuro reservava agora? Um amor começou a florescer entre eles, mas outro estava em ruínas. João olhou nos olhos de Suelen, sabendo que nada seria como antes. As barreiras do amor e da tradição pareciam menores diante do horror que presenciavam. O que começou como uma centelha de esperança agora se tornava um terreno cheio de incertezas. E ali, naquele escritório afastado, os dois se perguntavam:
poderiam salvar o amor que estava nascendo entre eles, ou o passado de Carlos os aprisionaria em um ciclo sem fim de dor. Suelen olhou nos olhos de João, a incerteza e o medo tomando conta dela. "O que eu faço? O que vai acontecer agora?" sussurrou, a voz trêmula, cheia de angústia. João sentiu seu peito apertar. Ele sabia que nada seria como antes, mas a confusão estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior. Então, de repente, um tiro ecoou, estrondoso e cortante, fazendo o ar parecer vibrar. A atenção de João e Suelen se voltou para a cena do assalto. O assaltante, que parecia ser Carlos, gritou algo, mas o som foi abafado pela gritaria. Uma onda de pânico atingiu Suelen e ela se abraçou a João, buscando segurança, mas também perdendo-se no desespero. E foi nesse instante que uma explosão devastadora aconteceu. O barulho varreu a área e a parede do banco explodiu. Um calor intenso invadiu a sala, seguido de nuvens de fumaça e detritos que se espalharam pela região. Gritos misturados a sirenes tornaram-se uma sinfonia de horror. João puxou Suelen para longe da janela, mas a visão da destruição era como um filme de terror que se desenrolava na frente deles. "Precisamos sair daqui." Ele gritou, a adrenalina tomando conta dele. Mas antes que pudessem se mover, uma figura surgiu no meio da fumaça. Era uma mulher agitada, gritando e se debater, seus olhos fixos em Suelen. "Suelen, é você!" ela exclamou, clamando por atenção. As feições se tornaram mais reconhecíveis e o mundo começou a girar. A mulher se aproximou mais e Suelen congelou. "Viviane, o que você está fazendo aqui?" A confusão era palpável. Viviane era sua irmã, uma figura que Suelen não via há anos, alguém de quem ela se distanciara depois da briga por causa da vida que escolheu. E ali estava ela, no meio do caos. "Eu não tive escolha. Temos que ir." A urgência na voz de Viviane fez o coração de Suelen acelerar. "Eles descobriram onde você estava. Carlos, ele não é quem você pensa que é." O tempo pareceu parar quando a revelação atingiu Suelen como um choque elétrico. "O que você quer dizer? O que ocorreu?" João e Suelen trocaram olhares de medo, e a tensão aumentou. O peso das palavras de Viviane pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. "Ele não está apenas roubando. É muito pior do que você imagina. Ele está envolvido com uma gangue. Eles estão atrás de você!" gritou Viviane, com lágrimas nos olhos. João sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. A realidade estava mudando a cada palavra, transformando a imagem que ele tinha de Carlos em um monstro. "Como assim? Meu Deus!" Suelen estava paralisada, confusa e com medo. A dor de perceber que estava apaixonada pelo noivo errado esmagou seu coração. Tudo o que acreditou sobre o amor, a lealdade e o futuro escapava entre seus dedos. "Você precisa escolher, Suelen. Agora!" Viviane estava frenética e a fumaça começava a se dissipar. Mas a conversa sobre Carlos fez o pânico crescer. Com aquele tumulto todo, mais tiros ecoaram e a situação se tornava ainda mais caótica. Sem saber em quem confiar, Suelen estava perdida. "João, o que devemos fazer?" ela implorou, a voz embargada, enquanto o mundo ao redor girava velozmente. As escolhas estavam se apresentando, e a dúvida pairava entre eles. O coração de João disparou. Ele queria protegê-la a qualquer custo. Mas as opções não pareciam boas.
Carlos, o homem que ela amava, estava se revelando um criminoso. Mas e se Viviane estivesse errada? As certezas se desfaziam enquanto novos medos surgiam. E se Carlos nos encontrar aqui? Suelen sussurrou, olhando nervosamente para a porta. A sala parecia pequena, os rumores do caos lá fora se intensificavam. E se ele for mais perigoso do que imaginamos? E João questionou, segurando a mão de Suelen com firmeza, decidindo que precisava agir. Precisamos sair agora! As muralhas do escritório estavam se fechando lentamente, e em meio a todo o terror, uma única pergunta pairava. Conseguiria Suelen confiar em seu coração, em quem realmente a amava, quando tudo estava prestes a desmoronar? A única certeza era que o tempo estava se esgotando. E quando a porta se abriu, o que nenhum deles esperava era que Carlos estava bem na entrada, com um olhar fixo e um sorriso carregar um mistério de segredos que mudaria tudo. João e Suelen congelaram ao ver Carlos parado na entrada, aquele sorriso carregado de segredos perturbadores, com os olhos escaneando o ambiente, como um predador em busca de presa. A primeira reação de Suelen foi de pânico, a verdade sobre o noivo emergindo como um pesadelo que se tornava real. O que você está fazendo aqui, Carlos? Sua voz era um sussurro, trêmula e desesperada. Ele olhou para Suelen. Um brilho escor. Essa cidade está cheia de surpresas, não está? Os olhos de Suelen saltaram de horror. Como ele poderia estar tão despreocupado? Você não pode estar envolvido nisso. Carlos, me diga que não é verdade. Ela estava tão próxima de quebrar, a dor quase palpável. Era um momento sombrio, o ar pesado de uma verdade que não podia ser ignorada. Carlos deu um passo à frente, o olhar mudando de impassível para algo mais sombrio. Suelen, você ainda não entendeu, não é? Essa cidade não pertence a você e a seus sonhos ingênuos. Eu sou quem controla o jogo. A força dessas palavras a atingiu como uma marretada, destroçando suas ilusões. A sensação de desespero e traição a invadiu. Ela se virou para João, seus olhos implorando por uma saída. Mas ele estava tão chocado quanto ela. Carlos virou-se de volta para o escritório, ignorando o caos em torno deles. E seu amigo advogado? Melhor não se meter no meu caminho. Uma onda de raiva cresceu dentro de João. Ele não podia permitir que Carlos tratasse Suelen dessa maneira. Você não pode fazer isso, Carlos. Você está se colocando em perigo com tudo isso. A tensão se acumulava entre eles, e a sala parecia encolher, como se a ameaça pairasse sobre todos. Perigo? Hahaha! O verdadeiro perigo é pensar que você pode sair impune. Carlos gesticulou para a porta. E agora, querida, você vai ter que decidir de que lado está. Você me ama ou ama esse advogado pretensioso? As palavras saíam como veneno, provando que Carlos era mesmo um homem completamente diferente. À medida em que ele falava, Suelen sentiu seu coração despedaçar. Era como se uma lâmina estivesse cortando os laços que ainda conectavam a ele. Mas a dor era interrompida por um grito agudo que ecoou pela sala. Era Viviane gritando de desespero. Suelen, cuidado! Ele não está sozinho! Suelen virou a cabeça e viu mais homens mascarados surgirem atrás de Carlos, prontos para tudo. O pânico se instalou e uma sensação de urgência tomou conta dela. Ela se virou para João. Precisamos sair agora! João deu um passo à frente, pronto para proteger Suelen, mas Carlos o interrompeu. Você não entende, João. A vida dela está nas minhas mãos agora. A tensão aumentava, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir.
E então, como se o destino quisesse brincar com todos, a porta se abriu com um golpe, deixando o caos entrar. Um grupo de policiais invadiu o escritório, armados e prontos para o confronto. A situação explodiu em um alvoroço, tiros ecoaram e o desespero tomou conta de todos ali. Suelen olhou em volta, sua mente girando, tentando entender como tudo isso aconteceu. Ela se viu no cruzamento entre duas realidades, com amigos e inimigos, amor e traição, tudo em colapso ao seu redor. O que ela pensou que saberia sobre amor, lealdade, tudo isso estava se desmoronando. João, o que faremos? Ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Carlos tinha um olhar de quem estava perdendo o controle. Mas, ao mesmo tempo, havia uma confiança sombria lá. Você não sabe o quanto estou disposto a ir por você, Suelen. Você é minha. Mais do que qualquer um pode reivindicar. As palavras dele cortaram o ar. E Suelen sentiu o terror e a confusão misturarem-se em seu coração. O que Carlos realmente queria? Não era apenas o amor que ela pensava conhecer. Era algo mais sombrio, mais intenso. Entre os gritos e as balas, ela encontrou uma pergunta pulsando dentro dela. Poderia isso ser amor? E no segundo seguinte, mais um tiro ecoou e tudo virou um borrão. No meio do caos, entre olhares assassinos e confusão, a verdade começou a se revelar de maneiras que ninguém poderia imaginar. E quando os policiais chegaram de vez, com as armas em punho, tudo o que Suelen sabia estava prestes a desmoronar. E assim, com um último olhar, a incerteza a arrastou para a escuridão. O que aconteceria a seguir? A resposta estava longe de ser simples. João e Suelen congelaram ao ver Carlos parado na entrada, com aquele sorriso carregado de segredos perturbadores. A tensão na sala era insuportável. Suelen sentiu o coração disparar, e a dor de uma traição iminente parecia iminente. O que você está fazendo aqui, Carlos? Sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas o medo estava claro em seus olhos. Ele avançou, lento, como se estivesse dançando num palco iluminado. No lugar certo, na hora certa, querida. Essa cidade está cheia de surpresas, não está? A frieza nas palavras dele a fez tremer. O pânico se espalhou, e ela percebeu que nada do que havia acreditado era real. Carlos virou-se para João, um brilho maligno nos olhos. Você acha que pode se interpor entre nós? Não sabe com quem está lidando. A raiva e a confusão de João estavam explodindo, suas mãos cerradas em punho, pronto para defendê-la. Precisamos sair! Agora! João gritou, puxando Suelen para perto dele, sua determinação apenas intensificando a tensão no ar. Mas Carlos levantou as mãos como se quisesse encenar um ato de paz, embora houvesse o veneno nas suas palavras. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. As coisas não são o que parecem. E ao dizer isso, ele deu um passo para trás, revelando atrás de si uma figura encapuzada que ninguém havia notado até agora. Uma sombra pesada pairou. O ar aumentou de temperatura e um sussurro de horror reverberou na sala. Carlos, quem é ela? Suelen indagou, a voz trêmula. Mas antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada se avançou, revelando um rosto conhecido. Era o irmão de Carlos, Lucas, um homem que Suelen nunca imaginou ver nesse contexto sombrio. Surpresa! Lucas disse com um sorriso que congelou o sangue nas veias de Suelen. Como você se sente por estar tão próxima do nosso pequeno negócio, querida Suelen?
A realidade se abateu sobre ela como uma onda avassaladora. O que você quer dizer com pequeno negócio? Suas palavras saíram arrastadas, o desespero crescendo a cada instante. Carlos interveio rapidamente. Suelen, não se deixe levar por isso. Ele está tentando te confundir, mas Suelen sentiu a verdade convergindo sobre ela. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. O que realmente Carlos estava fazendo? As peças se juntavam e a imagem perfeita que ela tinha do noivo começava a desmoronar. Carlos, você está envolvido com eles? Ela cuspia as palavras. Sua respiração era irregular. Não, Suelen, é tudo uma grande mentira! Carlos gritava, mas a agonia em seu olhar lhe dizia outra coisa. Luas riu, um som frio e distante. Você deveria ter visto isto desde o começo, Suelen. Carlos sempre foi um pretensioso. Ele nunca teve o que é preciso para ser o líder que eu sou. As luzes do escritório começaram a piscar, enquanto João, perdendo a paciência, avançou em direção a Carlos. Vocês não podem simplesmente fazer isso. Isso é absurdo. Era uma cena que poderia muito bem abrir um filme de terror. E Suelen sentiu uma raiva crescente, misturada ao medo. Antes que pudesse digerir a cena, um disparo ressoou, cortando o ar. Um tiro, uma explosão de som, e o vidro da janela estourou. A fumaça tomou conta da sala. Suelen gritou, e o pânico tomou conta de todos ali. Lucas, ao perceber a confusão, se virou, e naquele instante, vários homens mascarados invadiram o escritório, transformando o que parecia uma conversa em um verdadeiro campo de batalha. Vamos! Não! João gritou, pegando a mão de Suelen. Um desejo de lutar pela verdade queimava em seu coração. Mas as balas começaram a voar, e eles, duas almas perdidas em busca de liberdade, estavam prestes a se perder na tempestade de mentiras que havia se tornado a vida deles. Suelen, você precisa confiar em mim agora. Não há tempo. E, antes que pudesse responder, Carlos agarrou o braço dela com força, seu olhar carregado de desespero e algo mais, uma revelação. Você nunca soube. Suelen, eu sempre estive perto de você, mesmo antes da primeira vez que nos reencontramos. A confissão de Carlos ecoou na sala, cheia de segredos, enquanto o caos se desenrolava. A vida deles nunca mais seria a mesma. E no meio da confusão, uma única pergunta ardia em seu coração. O que Carlos realmente queria dela? Era amor, controle ou uma armadilha mortal? A resposta estava prestes a explodir em 1000 pedaços, e as consequências deixariam um rastro de dor e desespero. O silêncio ensurdecedor que se seguiu ao disparo que cortou o ar fez o coração de Suelen disparar. Os gritos e o caos se tornaram um pano de fundo distante, enquanto ela permaneceu ali, congelada, olhando nos olhos de Carlos. A revelação dele reverberava em sua mente como um eco maldito de algo que ela nunca poderia ter imaginado. Mas antes que pudesse reagir, um segundo disparo rasgou a sala e um dos homens mascarados caiu ao chão, ensanguentado. O alvoroço se intensificou. Pela polícia! Gritou um agente, invadindo prontamente o espaço junto com outros oficiais. Os homens mascarados começaram a recuar em um frenesi de gritos e pânico. A tensão se manifestava em cada canto, e Suelen percebeu que tudo podia acabar em um instante. João, para a saída! Ela gritou, puxando rapidamente, mas Carlos não soltava seu braço. Seu olhar cansativo mudava conforme a situação se tornava caótica. Suelen, escute, você não entende, ele implorou.
mas suas palavras foram abafadas pelo grito de Viviane. Suelen, vamos! Lucas, o irmão de Carlos, foi arremessado contra a parede por um policial, e Suelen teve um vislumbre do que poderia ser um fim sombrio. Elas se afastaram, mas Carlos puxou Suelen de volta com uma força desesperada. Você não pode escapar de mim! Eu sou seu destino! Rosnou, os olhos cheios de uma possessividade que a aterrorizava. Destinos mudam, Carlos, ela gritou. Mas naquele momento, tudo aconteceu tão rápido. Uma luz ofuscante rompeu de repente da entrada, e no coração daquele horror, uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Suelen, Adriana, que ela não via há anos, mas que agora estava ali, com um olhar cheio de determinação. Saia! A mãe gritou, com uma autoridade que cortou o nevoeiro de confusão ao redor. O olhar de Carlos se virou, e o que aconteceu a seguir foi instantâneo. Em um movimento rápido, Adriana revelou uma arma que estava escondida sob seu casaco. Eu não vim aqui para te salvar, Carlos. Você é um homem ruim e isso acaba agora. Suelen mal pôde acreditar no que estava acontecendo. Seu coração disparou mais forte do que nunca. Mãe, não! Ela tentou dizer, mas o clima estava prestes a explodir numa nova realidade. Carlos começou a rir, mas a risada soava como um grito de desespero. Você não vai fazer isso! Você não me conhece! Ele desafiou, mas a determinação de Adriana era implacável. Você não me conhece? Ela se adiantou, o tom de voz grave e firme. Você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer para proteger minha filha. Neste momento, o mundo de Suelen se despedaçou novamente. O que estava acontecendo? Quem era sua mãe realmente? A tensão no ar era palpável. Os policiais, segurando suas armas, aguardavam as ordens e o tempo parecia ter parado. Suelen olhou para João, que parecia tão perdido quanto ela. Mas a revelação estava longe de terminar. Carlos, o que você fez para sua própria mãe? A voz dela não passava de um sussurro desesperado. A reação dele foi como um soco no estômago. A verdade nos olhos de Carlos a fazer sentir como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando em um instante. Ela não é. Ela não pode ser minha mãe! Ele finalmente gritou, a expressão dele mudando. Você não entendeu, Suelen. Tudo o que fiz foi por proteção. As palavras de Carlos a atingiram, mas o que antes parecia claro começou a se desfazer. Quem estava dizendo a verdade? O homem que uma vez amou ou a mãe que abandonou? Em vez de resposta, o silêncio preencheu a sala mais uma vez. Silêncio e confusão diante de uma realidade insuportável. E então, o inesperado aconteceu. A luz da sala piscou, e antes que Suelen pudesse processar, uma explosão terrível irrompeu do fundo do escritório. A estrutura tremia ao redor deles, e o caos se alastrava a cada segundo. Fuja! Gritou Adriana. Mas antes que pudessem se mover, a realidade que conheciam se despedaçou. As paredes pareciam se fechar. E Suelen, João, Carlos e até Viviane foram jogados ao chão, enquanto tudo ao redor se desintegrava em fumaça e gritos. Os olhos de Suelen se dirigiram mais uma vez a Carlos, cuja expressão agora era de desespero impiedoso. Ele não era mais o noivo amado, ele era uma sombra de algo terrível. Em um instante, sua imagem de segurança se desfez nas chamas e na fumaça. Era o fim da linha, mas também o início de algo terrível e confuso. O mistério de sua mãe, o laço quebrado com Carlos, as promessas despedaçadas, e no meio de toda a poeira, uma única pergunta estourava em sua mente.
Como ela poderia sair intacta de tudo isso? As paredes tremiam e um calor devastador envolveu o escritório. A fumaça se espalhava e Suelen se sentia sufocando. O mundo era um borrão de luzes e sombras, enquanto a realidade parecia desmoronar ao redor dela. A voz de sua mãe Adriana cortou o caos. Fuja, Suelen! Mas os sentimentos estavam colidindo dentro dela e a confusão se misturava com o horror. Carlos, com um olhar frenético, estava à beira da loucura. Você não pode fazer isso. Isso não é você. Mas a expressão de Adriana era implacável. Chega, Carlos! Você não vai mais machucar minha filha. Suelen estava presa entre a lealdade que sentia por Carlos e a proteção da sua mãe. Era como estar em uma tempestade, pane ficando mais intensa a cada segundo. Então, uma explosão. O som foi ensurdecedor. A luz se apagou momentaneamente, e tudo que ela conhecia parecia se dividir em milhões de pedaços. Suelen caiu para trás, seus sentidos em um frenesi, tentando processar o que acabara de acontecer. O vapor quente e o cheiro de fumaça eram insuportáveis. Quando a poeira começou a se assentar, algo chocante surgiu do meio do caos. Uma porta se abriu com um estrondo e uma figura conhecida apareceu. Era Carlos, mas não o Carlos que ela conhecia. Ele entrou na sala, os olhos arregalados. O que vocês estão fazendo? Vocês precisam ir, agora. Ele parecia diferente, mais desesperado do que nunca, como se uma verdade escondida estivesse emergindo. Mas você está envolvido nesse mundo sombrio. Suelen balbuciou confusa. Carlos, com expressão de dor, a interrompeu. Suelen, não sou como você pensa. Eu não sou quem você conhece. Ele se virou para a mãe dela. Mamãe, me ajuda. Eu sei que você não quer me ver assim. A declaração cortou como uma faca afiada. Mãe? Suelen sussurrou, seu mundo desabando. O que está acontecendo? Adriana engoliu em seco. Como você pôde, Carlos? Como você pôde me enganar? As lágrimas brotaram em seus olhos. E então, no meio daquela confusão, algo se virou e mudou tudo. Carlos passou a mão pelo cabelo em desespero e entre gemidos revelou. Porque eu sou seu irmão! O silêncio caiu como um manto pesado. Suelen congelou. A revelação a atingiu com um impacto devastador. O quê? Tem que ser uma piada. As palavras mal saíam de sua boca. Sua mente não conseguia processar essa nova verdade. Um vendaval de sentimentos. Como tudo o que ela conhecia poderia estar baseado em mentiras. O que havia sido real? Adriana ficou pálida e levou a mão à boca. Carlos, eu não sabia que você... Você não pode ser... Os olhos dela estavam fixos nele com uma mistura de dor e desespero. Suelen, por favor, me escute! Carlos continuou, a voz emaranhada de emoção. Eu sempre protegi você. O que você pensou que eu fiz foi para lhe dar uma chance. Enquanto o caos exterior continuava a ecoar, Suelen se sentiu perdida. A fumaça envolvia, mas dentro dela, uma tempestade irrompia. O amor que começou a sentir por João e a traição que se revelava a concentrava em um único ponto. Tudo o que sabia estava desmoronando. As certezas se desvaneciam como fumaça. Adriana, em um momento de clara emoção, gritou: Carlos, você me traiu! E agora, sua verdadeira face está pronta para ser revelada. A tensão aumentava. Algo igualmente terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia
o que a vida ainda guardava. E quando os policiais começaram a invadir de verdade o escritório, o futuro de Suelen estava prestes a ser moldado por uma única escolha, no meio do horror e da traição, com um peso que poderia definir o que restava de sua vida. Quem ela realmente era? As perguntas ficaram cruéis e insistentes. Era amor ou desilusão? Quem era seu verdadeiro pai? Qual era seu destino? O que a espera? Um novo choque de realidade estava prestes a se desenrolar, e qualquer escolha poderia decidir se tudo se tornaria um caos ainda maior. As paredes tremiam e o calor devastador envolvia o escritório. A fumaça se espalhava e Suelen sentia que o ar estava se esgotando ao seu redor. Fuja, Suelen! Mas a confusão a dominava, e os sentimentos colidiam feito tempestade em seu peito. Carlos, com um olhar frenético, não parecia mais o homem que ela havia amado. Você não pode fazer isso! Isso não é você! A agonia em sua voz era palpável. Adriana permanecia firme, mostrando uma determinação que assustava. Chega, Carlos! Você não vai mais machucar minha filha! Enquanto eles tinham essa troca fervorosa, uma nova explosão irrompeu das profundezas do escritório. Um som ensurdecedor que cortou a tensão no ar. Suelen se sentiu tonta, impotente, e antes que pudesse processar com clareza, o som de sirenes ecoou como um uivo, aumentando a urgência do momento. Então, algo chocante aconteceu. Um homem vestido de terno, que parecia ter saído de um filme de ação, arrombou a porta do escritório. A presença dele exalava poder, e todos os olhares se voltaram para ele em um silêncio instantâneo. Parem tudo agora! A voz dele era firme, ressoando como um trovão entre a fumaça e o desespero. Suelen não reconheceu o homem, mas o jeito como seus olhos varriam o ambiente e olhavam especificamente para Carlos a fez sentir um frio na espinha. Você está em perigo, Suelen? Ele continuou, avançando na direção dela. O que você quer? Carlos gritou, seus olhos transbordando de raiva e medo. Você não tem ideia com quem está lidando. O homem de terno ignorou completamente Carlos e olhou intensamente para Suelen. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Aquilo que Carlos não teve coragem de lhe dizer. Suelen mal podia acreditar no que ouvia. A verdade? Que verdade? Era como estar no centro de um furacão. As informações que nunca pareciam reais agora se tornavam visíveis. Então o homem puxou um pendrive do bolso e jogou-o no chão, como se coisa fosse uma bomba. O que está nesse arquivo muda tudo! A história que te contaram foi uma mentira. No momento em que o objeto tocou o chão, um zumbido começou a ecoar, quase elétrico, agitando ainda mais a atmosfera já tensa. O que você está dizendo? Suelen sentiu seu estômago dar um nó. O que tem lá? E cada segundo que passava, mais pressentimentos de confusão e medo cresciam. O que você realmente é? O que Carlos realmente é? A voz do homem ecoava como uma sentença. Não era apenas a sua mãe que se envolvia com segredos. Carlos e eu temos mais em comum do que você imagina. Carlos olhou atônito. Não. Isso não pode ser verdade. Ele tentava se controlar, mas a pressão do momento estava desgastando sua sanidade. Você não pode acreditar nele, Suelen. Ele está tentando te manipular. E então, a atmosfera virou. Com um movimento rápido, Suelen se agachou e pegou o pendrive. A verdade pulsava na sua mão. Que segredos, Carlos! Ela não sabia se queria ouvir mais. Mas a necessidade de entender era quântica. O homem de terno a encarava intensamente.
Outros estão atrás de você. É mais do que apenas uma questão de família. É sobre poder, controle e um futuro que foi decidido sem que você soubesse. Os policiais, que já estavam em posição, sentiram a tensão elevar. Temos que agir agora. Um deles gritou, mas todo o foco estava em Suelen e o pendrive que ela segurava. E destino dela estava em suas mãos, mas nada parecia mais confuso, mais sombrio. E quando a fumaça começou a se dissipar ao redor deles, uma questão pairou no ar pesado. O que realmente havia no pendrive? E afinal, quem era o homem que dizia conhecer sua verdadeira história? A pressão se tornava insuportável e a resposta para o enigma estava prestes a mudar tudo. Suelen sentiu o peso do pendrive em sua mão, como se a vida dela estivesse concentrada nele. Carlos estava atrás dela, desesperado, e a presença do homem de terno, que parecia conhecer todos os segredos, pressionava ainda mais. O que tem dentro, Suelen? Você não pode acreditar nele! Carlos implorou. Seu olhar era uma mistura de raiva e desespero. Mas havia um medo crescente na voz dele, um eco de incerteza que ela nunca tinha ouvido antes. O clima estava carregado e a fumaça começava a envelopar todos. Eu preciso saber a verdade, Carlos! As palavras saíram de seus lábios como uma força que ela não sabia que tinha. O pendrive parecia pulsar entre seus dedos e o homem de terno começou a se aproximar. Sua expressão grave. Ele guiou seu olhar para Carlos, colocando contra a parede. Você realmente está disposto a proteger seus segredos? Mesmo agora? Carlos hesitou, e isso foi um sinal alarmante para Suelen. Algo dentro dela se contorceu. O jeito como ele se comportava parecia revelar uma camada de frieza, um lado que ela nunca tinha percebido. Suelen, ele começou, mas o homem de terno interrompeu. Deixe-o acabar, Suelen. Ouça a verdade que você merece ouvir. E à medida que Carlos se calava, algo começou a se formar no coração da sala. A repentina urgência fez Suelen estremecer. Seus pensamentos cada vez mais caóticos. O que poderia ser tão devastador? E ao mesmo tempo, naquela fração de segundo, tudo mudou. Um terceiro disparo ecoou no ar, e mais uma vez a realidade se despedaçou. O impacto foi notório. O homem de terno caiu para o lado, atingido, seu corpo tombando no chão. O caos se instaurou. Gritos ecoaram por toda parte, e a fumaça se intensificou em uma nuvem densa. Não! Suelen gritou, e seu coração disparou como se tivesse tomado um choque. Carlos ficou em estado de choque, seus olhos se arregalando. Por um momento, tudo parou. A explosão das emoções era palpável e o eco daquela cena horrenda reverberou, como se o tempo tivesse parado. Mas a reviravolta estava apenas começando. O último disparo havia sido disparado não no escuro, mas no meio da luz. Suelen, cheia de pânico, olhou ao redor e, sem querer, viu quem estava empunhando a arma. Era Viviane. Viviane? A confusão cresceu ainda mais. O olhar dela estava cheio de determinação, mas nada que se assemelhasse à compaixão. Desculpe, Suelen, mas você não pode descobrir a verdade. Não pode saber sobre a conexão que nós temos, disse ela, sua voz firme, mas com um tremor que denunciava a dor de sua decisão. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Suelen. Que conexão?
Viviane? O que você está escondendo de mim? A angústia transbordava. Era um estado de perfeita desilusão. A única irmã que ela havia perdido de vista agora estava ali, fazendo parte de tudo isso. Carlos não é quem você pensa que é. Ele não é só um noivo. E você? Você é muito mais do que imagina, Suelen! Gritou Viviane. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, as luzes do escritório finalmente apagaram. Suelen sentiu seu mundo escurecer em um segundo. O medo a envolvia enquanto tentava encontrar seu caminho na escuridão. O som de passos e gritos a cercando. Uma parte dela queria encontrar respostas, mas a outra parte estava paralisada, presa em uma malha de segredos e mentiras. E antes que pudesse processar tudo, uma luz de lanterna se acendeu de repente, cavando o chão abaixo deles, revelando não só a verdade escondida sobre sua família, mas também sobre si mesma. O que Viviane escondera? O que Carlos realmente era? Com a adrenalina pulsando, Suelen percebeu que tudo o que conhecia e acreditava estava prestes a desmoronar junto com o resto do escritório. E em meio ao pânico, uma única pergunta formou-se em sua mente. O que mais? Ela não sabia sobre quem realmente era. Os segredos estavam apenas começando a se revelar e todas as relações que ela considerava seguras poderiam se transformar em algo muito mais complexo e perigoso. Suelen olhou para o corpo do homem de terno se contorcendo no chão. O pânico ameaçava engolir a sala enquanto a fumaça preenchia cada canto. Carlos estava paralisado e a verdade que finalmente se revelava parecia mais absurda do que tudo o que já vivera. O que você fez, Viviane? Ela perguntou, a voz trêmula. A irmã, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, a angústia estampada no rosto. Desculpe, mas isso era para o seu bem, Suelen. Ela respondeu, sufocada por um misto de culpa e determinação. Os policiais se organizavam. A tensão no ar era pesada. O homem vestido de terno estava ferido e a situação só piorava. Tanto Carlos quanto Viviane pareciam treinados, mas Suelen estava perdida. O que significa essa conexão? O que tudo isso realmente envolve? Suelen sentia um nó na garganta. O que estava acontecendo? Sua mente estava em um turbilhão. O que mais ela não sabia? Carlos finalmente quebrou o silêncio. Suelen, você me ama, não é? Me diga que você sabe quem eu sou! Ele gritou, seu desespero ecoando no escritório, mas a verdade estava se desenrolando de uma maneira que ela nunca imaginou. Com um movimento rápido, um policial se aproximou, já visando prender Carlos e Viviane. Suelen finalmente percebeu que, em meio a tudo isso, o verdadeiro amor não era possessão, nem controle. Era liberdade. Carlos, eu não sei mais quem você é. O que você se tornou? Sua voz saía entrecortada e a dor no peito quase a sufocava. Um tiro disparou. A confusão reinou novamente. Saiam todos, agora! Um oficial gritou, fazendo todos se moverem para trás. Em um movimento reflexo, Suelen se aproximou de João, que estava ali, atento, tentando ajudar. Vamos! Precisamos sair! Ele exclamou. E assim, juntos, decidiram tomar um rumo. O caos se intensificava, e as balas ecoavam ao fundo. Um lembrete de que a realidade que conheciam estava em frangalhos. Por um instante houve um silêncio, como se o mundo inteiro estivesse esperando. A conexão entre eles havia mudado. Suelen percebeu que a segurança que antes sentia perto de Carlos não era amor, mas uma prisão. João, me prometer que vamos nos manter seguros? Ela perguntou.
a esperança piscando como uma luz distante. Ele segurou-se a mão com força, seu olhar determinado. Sim, vamos acabar com isso! Você não está sozinha! Com os policiais guiando o caminho, eles saíram do escritório e para o corredor, onde o ar fresco da liberdade pareceu um bálsamo para as almas atormentadas. Mas a sensação de vitória era apenas momentânea. No meio da multidão que se reunia do lado de fora, Suelen olhou para trás, seu coração ainda pesado com a confusão e o medo. Carlos e Viviane eram parte da sua história, mas a nova trajetória já a aguardava. O que viria a seguir? Eles conseguirão lidar com as ramificações que surgiram daquela noite? O sol começava a nascer atrás dos prédios, e a esperança parecia renascer junto com o dia. Suelen sentia que, mesmo com todos os desafios, havia uma nova vida à sua frente. O futuro estava repleto de incertezas, mas desta vez ela estava pronta para enfrentá-las em busca da verdade. E antes que desaparecessem na multidão, Suelen lançou um último olhar ao escritório. O que havia acontecido ali não seria esquecido tão facilmente. A história não tinha terminado. E agora, meu amigo, é hora de você se envolver. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Você precisa estar por dentro das novas histórias que vêm por aí. Esmacie o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoraria saber o que você pensou. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Seu apoio é fundamental. Vamos juntos nessa aventura!